Fala, minha turma, como é que vocês estão? Galera, estamos aqui no nosso programa de relacionamento. Era amor, virou história, Isso. tá bom? Hoje nós temos histórias maravilhosas e hoje a gente vai falar de uma pendência afetiva, a gente vai falar por que as mulheres estão nessa carência toda na vida, os homens também, mas a gente vai falar das mulheres e dos homens. E para nada mais, vou cumprimentá-la, a Jaque. Tudo bem, Jaque? Oi, nossa, eu tô muito animada. O assunto de hoje traz muitas dúvidas, principalmente para nós mulheres, em relação ao nosso relacionamento de um modo geral. A gente pode, como disse nosso amigo Rubens, a gente pode ter carência afetiva de várias formas e vai estar tudo explicado aqui para vocês. E nada melhor, gente, do que o melhor psicanalista do Brasil. Goste mais das naves, ele não arrega o pé. Se tem que falar mal, ele fala. Se tem que falar bem, ele fala. O cara tem a língua solta. Rubens, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Valeu, Daniel. Valeu, Jack. Pessoal, vocês estão preparados? Nós vamos fazer alguns comentários de casos aqui e eu espero poder tirar algumas dúvidas de vocês e da minha bancada aqui. Vamos ver o que a gente consegue falar. Isso. Rubens, para começar, cara, vamos falar de duas coisas que estão acontecendo no momento atual. Daquela mulher que ela foi lá no aeroporto esperar o Brad Pitt dela e o Brad Pitt nunca apareceu. Rubens, eu tô notando que, cara, o que tá acontecendo com essas mulheres? É interessante, Não né? é só com as mulheres, gente. Não, mas agora o caso que eu tô falando é dela. Mas tem outro caso também, que foi do Robertinho, né, gente? Tem a questão do Robertinho também. São pipocos aí emocionais, né? Eu vou começar pelo caso da Maria, né? Relembra o caso, só por quem não tá. A Maria, ela é uma senhora de 54 anos, da cidade de São Valentim. Ela começou a se relacionar com uma pessoa pela internet e ela achava que essa pessoa era o Brad Pitt. Porque hoje em dia tem muita inteligência artificial que acabou enganando ela, né? E foi no aeroporto de Shein, né? Não é? Foi, Rubens? Shein, isso mesmo. E ela esperou, né, o Brad Pitt dela. Todas nós mulheres Fico esperando um Brad Pitt. Elas querem um Brad Pitt, acabam achando que somos nós, né? Cortadores de cana, né? Essas carinhas aqui de homens da caverna. Então, o nosso primeiro caso é esse, né? E o nosso segundo caso é do Robertinho, que conheceu uma moça com 3 dias de relacionamento. 3 meses. 3 meses, foram 3 meses, desculpa, 3 meses. Ela convidou ele para mata, né? E deixou ele para trás. Gado demais. Ele pensou que era um motel, né? E sumiu. Vamos lá. E o que esses dois casos têm a ver? Fala aí, Rubens. Vamos primeiro assim. O Daniel levantou a bola aqui sobre a questão do que está acontecendo com as mulheres. A gente vai ter vários fatores, principalmente na modernidade agora, na sociedade moderna, nós temos o dito... As mulheres pregam que elas são independentes, autônomas, que homem bom é para cortar a grama ou abrir os potes que estão fechados. Então, dependo de homem, não preciso de nada. E, nos últimos anos, pregaram muito isso. Um funcionamento masculino clássico é assim, ó, se eu te ofereço ajuda, e se eu estiver enganado, você pode reforçar, se um homem te oferece ajuda, você precisa de alguma coisa? E a pessoa fala, não preciso. A tendência nossa é de não repetir a proposta. Eu ofereci, você falou que não, agora você vai fazer sozinho ou sozinha. E ele fica esperando até que a pessoa peça de novo. E dependendo de como pedir, ele fala assim, mas você não falava que iria fazer sozinha? Esse é um movimento muito comum nos homens. Dele oferecer a primeira vez, falou que não, ele não volta, não fica preocupado se precisa ou não, porque ele já perguntou e falou que não. Nos últimos anos, colocaram na cabeça das mulheres que elas poderiam fazer tudo igual ao homem, que não dependeria do homem. E levantaram a bola de todos os defeitos que os homens tinham. Só que elas começaram a se comportar nesses pontos que elas falavam que os homens eram ruins. O que os homens fizeram? Descobriram que não precisava dar o valor que eles davam na década de 40, na década de 30, para as mulheres. Olha, eu tenho que ser um cavalheiro, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que abrir a porta. Eu tenho que puxar a cadeira para a mulher, eu tenho que aguardar sem reclamar do tempo que ela está levando para fazer as coisas, porque eu estou aqui para agradá-la. O homem pensava assim. Em contrapartida, a mulher
preocupava em, será que ele vai me deixar? Será que ele está afim de mim? Tinha essa preocupação. O discurso mudou nos últimos anos. Os homens descobriram que eles não precisavam mais ser galanteador. Não precisa mais conquistar. Nos últimos anos, os homens pararam de fazer esse tipo de coisa. E aí nós temos um número alto de homens que gostam de homens e de homens que acham que não vale a pena investir no relacionamento. E as mulheres perceberam que elas deram um passo muito para o lado errado. Por quê? Agora, quando chega ali na faixa dos 35, 40 anos, a possibilidade de escolher ou encontrar um homem bom está pequena. Um homem que queira relacionamento, se comprometer. Isso. E aí você vai em qualquer bar, maioria dos estados do Brasil, mas aqui em Goiânia, aqui em Goiás a gente sabe que tem a fama, se você chega num bar, o número de mulheres em comparação ao número de homens é maior. É maior. Bem maior. E uma coisa que eu percebo, assim, que tem muitas mulheres que elas têm o orgulho de dizer: eu não preciso de homem para nada. Só que se a gente não precisasse realmente de homem, não existiria homem nem mulher, né? Todo mundo seria uma pessoa só, não existiria as diferenças. Eu acho que um tem que complementar o outro. Tem várias coisas assim que eu não faço bem, o meu marido faz bem, alguma coisa que ele também... É vice-versa, né? Um tem que complementar o outro. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Ô, Rubens, eu estou percebendo que as mulheres também de hoje mudaram. Antigamente, na época da minha mãe, dos meus avós, as mulheres eram criadas, os filhos eram criados para servir. Por exemplo, a esposa, a mulher desde pequeno, ela era criada para quê? Para ela servir o marido. Ela era preocupada com a roupa do marido, se a casa estava limpa, sabia fazer vários tipos de comida. E o homem o quê? O homem era o provedor fixo da casa. Ele saía para trabalhar de manhã e tinha o sustento da casa e a mulher tomava conta da casa e dos filhos. Inclusive, assim, que a nossa criação hoje, a minha, a sua e da Jaque, foi até diferente da criação que nós damos para os nossos filhos hoje, que os tempos mudaram. E o perfil da mulher, pelo que eu estou vendo, hoje é uma mulher que acorda cedo, trabalha. A terceirização da criação dos filhos é um tema a se discutir, porque hoje todo empresário, toda mulher empresária, ou autônoma, médica, coisa, ele sai cedo de casa e deixa a criação dos filhos para babá cuidar, para alguma cuidadora cuidar e para a escola tomar conta. E eu vejo também que os filhos hoje estão até com uma ansiedade a mais. Por quê? Porque os pais ausentes querem compensar os filhos com presente. Aí enche o filho de presente. Entendeu? Então, assim, eu acho que o perfil dos dois lados mudou. Sim. Mudou, mas mudou, lógico que mudou, mas também não são todas as mulheres que têm condições de ficar em casa esperando o marido prover, porque às vezes o marido não consegue prover a família sozinho. Aí arca a mulher de sair para trabalhar, ainda cuidar da casa e dos filhos. E o marido ainda chega e quer tudo na mão. Tem casa assim também. Então, assim, isso também não é só culpa da mulher. A mulher, se ela fosse para escolher também, ela queria dedicar aos filhos, à casa, a não faltar nada. Só que a realidade nossa não é essa. A realidade é que a gente tem que cumprir dois papéis. A gente tem que trabalhar fora, cuidar da casa, saber cozinhar, tudo. Mas eu estou falando aqui, Rubens, sem especificação de esposo, marido. Não estou falando de modo geral. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Então, isso, às vezes... por uma mulher procurar um mercado de trabalho, às vezes, essa mulher não teve como constituir família, aí chega no fim da jornada de trabalho, ela fica numa carência e quer arrumar um príncipe encantado. As minhas amigas mesmo que preferiram investir mais na carreira, elas investiram mais na carreira não foi porque elas queriam investir na carreira, é porque elas sabiam escolher, tinham autoestima elevado, eu sou boa, sou inteligente, eu mereço, eu ganho bem, então tem que ter um homem à minha altura. Só que nunca acha. Aí o tempo vai passando, o que vira? E aconteceu, só para você dar a análise completa, e aconteceu às vezes da pessoa arrumar uma pessoa e ela fica parecendo a mãe do marido, entendeu?
Ó, eu vou puxar uma coisa aqui que eu quero que vocês entendam de todo o coração. As mulheres estão desse jeito porque elas caíram num conto de que elas tinham que ser autônomas porque o patriarcado judiava dela. Uhum. O feminismo é um movimento bom. O feminismo nasceu com intenção boa. Ele ajudou muito o feminismo. Mas ele se perdeu logo ali no começo. Que as pessoas de más intenção pegam o movimento que é para ser bom e transforma e usa em movimento de massa. Viram que as mulheres estavam com alguns anseios e utilizaram do discurso delas para colocar elas contra o marido. Porque você faz um domínio social, a engenharia social percebeu isso, assim, uma família forte, você não consegue perverter os filhos e não consegue destruir aquela casa, você não consegue dominá-los. Quando você tem uma pessoa carente, uma pessoa afetivamente e efetivamente incapaz, o outro coloca na cabeça dela o que ela tem que pensar e como ela tem que agir. Tanto que a primeira coisa que os movimentos progressistas fazem é querer destruir a família. Destruir critérios de beleza, de bondade, de certo e errado. Por quê? Se você não tem critério, se você não tem uma moral, quem vai balizar as suas ações? O grupo que você está ou pessoas de fora. E aí o que aconteceu? Venderam para as mulheres que os homens eram maus. E venderam para os homens que as mulheres só querem o que eles podem oferecer. O homem só é bom se prover a casa. É uma verdade. Infelizmente, é assim mesmo. O homem que acha que ele não tem obrigação, está enrolado. Só que, qual que é a obrigação feminina, se o homem tem essa obrigação? Aonde entra da mulher? Ela é o apoio. Ela é o apoio. E aí, o que acontece? Como que a gente vai respeitar a diferença, que é o que você trouxe para nós lá no começo? Ó, a gente tem que olhar que um complementa o outro. Se eu falo que tem uma diferença, como que eu vou tratar igual? O que é tratar igual nesse ponto? Se eu tenho um cachorro e um papagaio, eu amo muito esses dois bichinhos meus de estimação. Para eu mostrar que eu amo os dois, se eu dou semente de girassol para o meu cachorro e semente de girassol para o meu papagaio, falo assim, eu estou tratando igual, o que eu dei para um, eu dei para o outro. Eu estou realmente tratando igual? É o que um precisa, o que o outro precisa? Não é. E o que aconteceu? Começaram a ver aonde poderiam manipular e começaram a manipular. E as mulheres caíram nesse conto de que elas são fortes, independentes, não precisam do homem para nada. E o homem caiu no conto de que as mulheres não valem nada e só estão interessadas no dinheiro deles. E não fazem uma análise mais ampla sobre o que é uma relação, sobre o que é um casamento, sobre o que é criar uma família. Essa mulher, a Maria lá de... Como que é o nome da cidade? São Valentim. Até anotei São que eu Valentim, estou esquecendo toda hora. 54 anos, casada, com filhos, conversando com o cara pela internet, achando que é o Brad Pitt. Então você já vê que ela tem um imaginário daquele ator. Se ela tem 54 anos, ela é ali mais ou menos na faixa etária dele, tem ele com aqueles filmes, ele jovem, ele bonito, ele galã. Top Gun. Não, Top Gun é o Tom menina, Cruise. foi o Tom Tom Cruise. Cruise. O Brad Pitt é o loirinho O Brad do... Pitt é o do Troia. Isso, do É Troia. isso. Do lado da montanha do Nossa, Tibete é lá. mais bonito ainda do que Ele é mais bonito que o Ele é Tom mais bonito que o Tom Cruise. E o gente. imaginário dela da adolescência, da juventude. Nossa, Eu agora acho O eu tô príncipe conversando com ele. encantado, né? Ela deixou de... Ela era casada. Casada. Ela deixou de pensar na família, ela parou de pensar no esposo, ela não percebeu tudo aquilo que ela ia perder por causa do imaginário. Agora tem que ver também como é que esse esposo também tratava ela, né? Vamos lá. Se eu faço uma promessa de criar uma família com alguém, a primeira coisa que eu tenho que olhar é assim, que promessa é essa? O que eu estou planejando? Qual que é o meu plano de futuro? E eu gerei filhos. Que responsabilidade eu tenho com esses filhos e com essa mulher? Uhum. O que acontece? Eu vim para gravar com vocês. Se eu gosto de uma cervejinha, eu falo assim, vou gravar com o Daniel e com a Jack. Gosto de uma cervejinha, não me atrapalha não, é tudo de bom, me relaxa. Eu começo a beber cerveja antes de chegar aqui para vocês, porque eu falo assim, não gosto de câmera, fico nervoso. Microfone me deixa nervoso. Vou tomar uma cervejinha para me relaxar. Chegar lá eu falo bem, eu começo a beber. Eu chego aqui, estou com a voz pastosa, falando asneira, todo bebão. E aí, o que acontece? Eu dei valor para essa presença que eu tinha com vocês, essa responsabilidade aqui, ou para uma sensação interna minha? Uma sensação interna. Vocês vão falar que eu sou um bom profissional, um bom companheiro de fazer esse movimento? Por mais que eu tenha uma justificativa? Não.
Então, o que acontece? A gente tem que começar a observar isso. A nossa geração foi criada naquilo assim, ó, você tem que ser feliz. Não preocupe com o que os outros pensem de você. Faça o que te der vontade. O que isso faz com a gente? A gente começa a procurar só o nosso instinto. Só o que a gente gosta, só o que me agrada. Só o que alimenta a carne. E aí eu estou num casamento que está ruim. E eu falo assim, a minha esposa não gosta de mim, ela não me respeita, ela não me agrada. Se ela não faz isso, eu vou tratar do mesmo jeito. Se ela não quer conversar, eu não vou conversar. Se ela me responde mal, eu vou responder mal. Quando que eu vou reconstruir a minha relação com ela? Nunca. Nunca, porque eu estou querendo tratar de uma coisa que eu estou sentindo e muitas vezes o casal não fala sobre aquilo que estão vendo. Não fala sobre aquilo que está doendo, sobre aquilo que está acontecendo. Vai deixando para debaixo do tapete. Ó, e eu quero reforçar com vocês. Gente, falar o que eu estou sentindo é eu virar para o... Daniel, não gostei do que você me falou, não. Você é um crápula, você é um escroto. Você não sabe conversar, não. Não gosto desse trem, você sabe disso? Não precisa falar nada, não. Não quero nem ouvir. Gente, isso é conversa? Não. Não é. A maioria do casal, quando fala que está conversando, como que eles falam? É desse jeito aqui. Apontando o defeito, criticando, brigando, e na hora que o outro vai falar, não quer ouvir. Justamente. Vocês já pararam para pensar que quando um dos casais vira para o outro e fala assim, amor, você está parecendo seu pai, do jeito que você está falando comigo. É que mais escuta, né, no E aí o relacionamento. outro fica, não pareço meu pai, que eu não sou... Vai brigar com a esposa por causa de um comentário, em vez de falar assim, o que eu estou parecendo com meu pai? Ó, você está fazendo assim, nossa, eu não tinha percebido, vou pensar nisso. E parar para refletir, porque a maioria das pessoas querem brigar. Vocês já repararam o quanto de briga que tem? Como que é mais fácil? Eu conversar com alguém da internet que eu não conheço, falar que eu sou um galã, que eu sou gostosão, que eu sou bonitão, ou alguém que me vê todo dia, que sabe que eu gripo, que minha voz de manhã é mais rouca, minha voz no final do dia é mais taquara rachada, que sabe que eu gosto de carne mal passada e que eu sento coçando o pé. Essa pessoa que me vê todo dia normalmente, eu tenho que conquistá-la a todo momento. Lá na internet eu posso contar uma coisinha e todo mundo vai acreditar. Que é o que alimenta a carência, né? Rubens, e você não acha que isso está acontecendo às vezes por causa de uma carência? Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. No outro programa que nós fizemos, eu falei sobre o papel dos nossos pais, eu até acabei citando aqui um pouquinho quando alguém fala, pai, vocês já pararam para pensar o que vocês têm dos pais de vocês, da relação dos pais de vocês? É muita coisa, porque você foi criada naquela cultura familiar. Então, você acaba aprendendo como que seu pai trata sua mãe, você observa. Por isso que a gente carrega muita coisa de boa e muita coisa de ruim do relacionamento que a gente vê dos nossos pais. Vocês já se pegaram fazendo um comportamento que você falava assim, meu pai faz isso, ou minha mãe faz isso, eu não acho certo, não quero isso para mim. Quando a festa você observou e falou, não, estou fazendo igualzinho? Já. Eu já. Ou, agora eu vou te falar um outro ponto. Meu pai e minha mãe não me dão atenção, deixaram eu crescer jogado. Aí na hora que tem o filho, começa não, se meu filho for sair, eu vou levar. Meu filho não vai sair sozinho, porque eu saía sozinha, não concordo com isso. Eu, quando fui trabalhar, eu saía cedo, molecote, voltava tarde, meu pai não me levava, mas meu filho eu vou ajudar ele, porque eu quero que ele não passe pelo que eu passei. Aí a gente sai de um que não tinha nada e passa a super doar, super proteger, a blindar. Por que eu estou falando disso? A maioria das pessoas, eles vão apresentar essa carência afetiva, ela pode ser... Tem uma música que eu gosto, tá? Eu vou até fugir, vou fazer igual o meu amigo Daniel. Vou lá na frente para voltar, tá? Não é um pensamento linear, eu sou bem... Vocês lembram da música do Traje a Rigor? Que ele fala rebelde sem causa? Vocês lembram dela? Canta um pedacinho para me lembrar. Não é, não. O ritmo bem ela é acelerada, que ele canta... Eu sei qual que é. Ele canta assim... que ele fala que o pai e a mãe dão tudo o que ele precisa, mas mesmo assim ele é rebelde. Ele quer brigar, ele quer fazer as coisas porque ele é rebelde. Depois vocês olham aí a música do Traje a Rigor, sobre rebelde sem causa. Você vai ver que a mãe fala para ele que o filho é muito bonito, vai dar o carro porque ele tem que sair com a namorada. O pai dá o carro para ele sair com a namorada. A mãe dá o dinheiro para ele poder sair com ela. Que ele pode sair na hora que quer, voltar na hora que quer. Por quê? Porque ele é o filho querido do papai e da mamãe.
E aí ele se revolta com eles, porque eles dão tudo para ele não precisa conquistar nada. O ser humano, ele precisa sentir esse desafio, e ele, quando ele é imaturo, ele precisa receber uma resposta afetiva do desafio que ele está enfrentando. Como se fosse um suporte. Você tem que dosar a proteção com soltar. A linguagem... Você vai, mas eu tô aqui para te ajudar. Isso. A linguagem do amor são 7. A primeira, nós falamos que é o toque. Eu vou até fazer assim para ficar... A primeira linguagem do amor é o toque. Por que fala que a primeira linguagem do amor é o toque? Todos nós gostamos de ser tocados. Até quem fala assim, não gosto que toque em mim. Não gosta agora que está adulto. Mas, e se for alguém que ela ama, que ela tem uma intimidade, ela gosta de ser tocada em determinados momentos. Então, o toque é a base do nosso relacionamento afetivo, amoroso. Tanto que quando o filho nasce, a gente dá de mamar, a gente põe no colo, tá chorando, a gente abraça. Sente o cheiro, tudo ali, toque. O som, a gente fala mais calmo, fala brincando para mostrar que tá. Então, o toque vai nos 5 sentidos do ser humano, tá? Então, o que acontece? Você vai ter esse movimento que é a linguagem do amor, o toque. E eu tenho o fechamento da linguagem do amor no 7º, que chama-se palavras de incentivo ou motivação, ou afirmação, palavra de afirmação e motivação. Velho, idoso, não gosta que fica pegando nele, vocês já repararam? Os velhos não gostam que fica pegando, vai pegar, por que você está pegando em mim, não sei o quê, mas sente e ouve ele contar uma história. Deixa ele contar os treinos. Aí você ouve e fala, não, foi isso que aconteceu, ele vai te contar um tanto de história. Ele está se sentindo acolhido. Ali é uma linguagem de amor. Por quê? Você vai falar, comunicar verbalmente. Então, você tem o toque, que inicia ali, na vida infantil, e você tem a linguagem do amor lá no final, eu estou pegando o idoso, mas não quer dizer que seja só deles, não. Mas para você entender assim, que são 2 linguagens que a gente tem iniciais. Quando você tem um filho que você não pega, não acaricia, não conduz quando ele é pequeno, e não motiva, não fala, não reforça, o que a gente faz? Um bom pai e uma boa mãe. O filho está tentando andar de bicicleta. Você compra a bicicleta com rodinha. Ele começou a equilibrar. Você viu que está fácil demais? Tira a rodinha. Principalmente, é papel de quem? Do pai ou da mãe tirar a rodinha? Eu tirei. Mas geralmente é quem que tira? É o pai. Para você entender assim, o pai quer oferecer desafios, geralmente. A mãe vai tentar buscar uma proteção. A mãe vai oferecer um certo caminho depois que ela tem segurança total. O pai não, ele já quer desafiar o filho. É um papel natural da relação ali. A mãe proteger quando é pequeno e o pai empurrar para ele desafiar. Como meu filho tirou carteira de moto e de carro agora, aí às vezes ele quer andar na minha moto, aí é que ele fica nos bastidores. Se você deixa ele andar na sua moto, você vai ver. Ameaça. Você é meu marido. E você tem que saber que isso aqui não é legal, meu coração fica apertado. Eu sei que se eu chegar e falar assim, eu proíbo, a palavra proibir, aí que eles vão fazer. E eu vou falar uma coisa assim, seu filho está com quantos anos, o Cauã? 18. 18. Vocês acham que vocês vão controlar o filho de vocês? Não. A gente controla alguém? Mas na verdade Não, que eu falo assim, se você chegar e falar assim, proíbo. Né? Agora você chega e fala assim, proíbo. O que você está querendo fazer? É controlar. Agora, se você conversa, você mostra, vai modelando, ele vai desafiar vocês. É igual você falou assim da questão da nossa infância, né? Com o que a gente aprendeu com os pais. Eu já fui tão proibida de tantas as coisas da minha vida. Não, eu não proíbo, não. Eu nunca proibi. Já proibi você de ir para alguma festa? Não, nunca. Eu sempre dou conselho. A gente não pode falar aqui, mas esse aí ela herdou. Às vezes até de dormir mais tarde, tudo gosta de botar uma regra. Mas a criança tem que ter horário de dormir, Rubens. Adorei esse levantamento, essa bola que vocês levantaram. Eu estou te falando assim, é porque a pessoa não repara que herdou isso da família. Mas ela herdou. Mas eu estou educando. Mas agora eu vou usar o que você disse no começo do podcast. Se é o papel da mãe educar, cuidar da casa, qual que é a primeira coisa que a casa tem que ter? Horário, regras. Regra. A casa tem que ter regras. E se a mulher põe regras, a tendência do homem é falar o quê? Não, eu não falo. Não, a tendência, não estou falando você, a tendência do homem, numa forma geral. Não estou falando você, mas a gente sabe. A gente fala assim, a mulher é chata, só fica pegando no meu pé. Mas vem cá,
Se nós levantamos que é papel da mulher, ela é a rainha da casa, a senhora da casa. Se a casa está sem regra e as coisas começam a acontecer tudo abandonado, o homem queixa. Se a mulher põe regra, o homem queixa. Se o homem começa a colocar regras na renda, no negócio, a mulher queixa. Se o homem começa a falar que está trabalhando, a mulher queixa. Se o homem começa a trabalhar de menos, a mulher queixa. Por que eu estou levantando essa bola aqui com vocês, Não, já que vocês jogaram? já surgiu desde a mulher. Não, e o assunto, a gente não tem como, Gente. não tem como discutir só um tipo de assunto aqui, gente, porque é sistêmico, um vai puxando o outro. Aí, para vocês verem que não teve aquela coisinha do sketch combinado. Não, a gente vai conversando, aqui é uma conversa. E por que eu achei interessante? Lembra que eu perguntei para vocês assim, o que vocês carregam da família? Você foi muito proibida. Sem você perceber, você coloca algumas regras dos medos que você tem. Igualzinho. O seu filho tem 18 anos. E eu não estou falando que você está errada, você tem que pôr. Tá, Cauã? Tá certinha. Por que tem que pôr? Ele tem que conquistar também alguns pontos. Ele tem que conquistar a confiança. Ele tem que mostrar que pode sim andar na moto, que ele pode fazer algumas outras coisas. E esse papel dele ter que conquistar, ele vai no começo ficar com raiva. Mas esse desafio faz com que ele amadureça a forma de conquistar isso. Vocês estão oferecendo para ele o que ele está com 18 agora, esse desafio da moto. Quando ele tiver com 30, é outro desafio maior do que a moto. E é assim que a gente vai educando o filho. Então tem que ter as regras. O papel do pai, eu vou usar a minha esposa aqui como exemplo. Eu não sei se eu contei essa história em algum dos podcasts nossos, mas nós saímos, a família. Eu moro no sobrado. Na hora que nós entramos em casa, eu tirei o meu sapato, coloquei na escada. Para a hora que eu subisse, eu ia levar o sapato. E saí para arrumar umas coisas na área do outro lado. Meus meninos tiraram as sandálias, dei lá os tênis deles e só jogou. Minha esposa falou, opa, pegar o sapato de vocês e colocar lá no lugar. Eles viraram e falaram assim, meu pai não colocou, a senhora não vai falar nada? E aí, mãezinha? E aí, esposa? E aí, maridão? Qual é a reação de vocês? O que vocês responderiam para o filho de vocês? Eu não sou mãe do seu pai, eu sou a sua mãe. E eu mando você guardar o sapato agora. Pronto. Uma ordem, né? É. Você, o que falaria se você estivesse lá na hora? Não, eu falo assim, já pega esse sapato logo aí, porque senão só vai ficar enchendo o saco. Aí você fala, você viu o que você falou? Aí enchendo o saco, você jogou para como se ela fosse chata. Uhum. E essas pequenas frases magoam o casal. Magoa muito. Magoa, porque a outra fala, nossa, eu sou chato, eu tô corrigindo. Porque assim, nossa, mas a mulher que cuida da casa, que gosta de uma casa organizada, é o nosso ninho. Então, o que a gente observa? Todas nós, mulheres, queremos ter uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa bonita, decorada. Eu amo mudar um quadro de lugar, colocar uma planta de um lado. Então, isso é o nosso ninho. Então, assim, o mínimo que uma mulher quer é continuar com a colaboração de todo mundo que mora dentro da casa. Por exemplo, se você chega todo dia, você sabe que onde que coloca o sapato sujo, por que você tem que deixar na porta? Igual a sua esposa, né? Ficou chateada. Não, mas se você usa toalha todo dia, por que você não põe a toalha no arame para secar? E aí? É umas coisinhas. Aí, todo dia, faz a mesma coisa. Aquilo lá é uma coisa tão irritante. Aí, olha que legal que a minha esposa respondeu. Falou assim, seu pai, na hora que for subir, ele vai levar. Isso. Só que o seu pai, eu prometi que ia amar. Vocês, eu falei que eu ia educar. E eu estou educando. Vocês vão pegar e vão colocar lá no lugar. Ela teve mais sabedoria que eu. Só isso. E por quê? Ela não denegriu o casamento, ela não falou mal de mim, e ela apontou qual que era o papel dela enquanto esposa, que é amar o seu marido e corrigir os seus filhos. Qual que é o meu papel? Ela sabia que quando eu terminasse de resolver os treinar na área, que eu já chego, se tem alguma coisa, aí eu subo para trocar de roupa, então eu tirei o sapato, mas eu ia arrumar o treino e ia subir, ela sabia que eu ia pegar. Que eu não tenho tendência de ficar deixando as coisas tão bagunçadas, eu ajudo muito com as coisas de casa. Então, os meninos quiseram usar um ato meu para justificar o deles. Em vez dela brigar comigo e brigar com eles, ela mostrou qual que é o papel dela enquanto esposa e qual que é o papel dela enquanto mãe. Só para vocês entenderem também uma outra coisa, que é responsabilidade do esposo com a sua esposa. Eu busquei os meus meninos na escola um dia, estamos chegando à tarde, tem dias que eles têm aula até 5 horas da tarde, eu busquei. Na hora que nós estamos indo, meu menino mais velho virou e falou assim, pai, a gente podia comer um espetinho hoje. Eu sabia que tinha sobrado muita comida do almoço, né?
falei assim, não, nós vamos jantar, tem muita comida lá na geladeira. Só respondi isso. Meus meninos também não ficam, calor, tá, beleza. Aí passou umas 6 e pouco, minha esposa chega do trabalho. Ela chegou, ela entrou, cumprimentou, trocou de roupa, então aquela veio onde nós estávamos, ela virou e falou assim, amor, a gente podia comer um espetinho. Eu falei, vamos, qual espetinho que você quer? Já vou pedir pra gente ficar muito tempo lá. O meu menino na hora virou e falou assim, vai, pai, mas pau mandado? Olha! Minha mãe falou, você faz. Eu peço, você não faz? Eu virei para ele e falei assim, agora com a sua mãe, eu tenho a obrigação de agradá-la. Com você, eu tenho que educar. Mesma coisa que eu aprendi essa frase hoje. Então, por quê? O meu papel, meus filhos, se eles forem bem criados, que eu espero que a gente esteja conseguindo, eles vão casar. Nós estamos preparando nossos filhos para casarem. Ele vai aprender com você e com ela. E qual que é o grande motivo? Se eles forem bem educados, a minha expectativa é que eles não sejam aqueles filhos que vão morar em nossas casas. Casando ou sendo solteiros, eles vão querer morar na casa deles. Porque a nossa casa tem muita regra. Então não é tão confortável para eles quererem morar lá, para fazer do jeito que eles quiserem, porque nós colocamos regras. Mas eles sabem que a gente ama e que a casa é acolhedora para eles. Então eles vão sair, mas vão querer estar sempre presente. Então, qual que é a nossa expectativa? Que eles sejam boas pessoas, bons maridos, bons amigos, bons para a sociedade, bons para a igreja. Sejam boas pessoas. Porque não tem como eu ser uma boa pessoa fora da minha casa e ser uma má pessoa dentro de casa. Então, eu tenho que olhar primeiro os atos dentro de casa. A mulher que estava lá com Brad Pitt, tocando mensagens. Que horário que ela tinha para trocar mensagem? Que horário que ela fazia o carinho no marido? Que horário que ela cedia, que ela estava presente, elogiava, olhava para o marido? Se vocês observarem, quando vocês fizeram uma coisa errada, tem algo que vocês têm vergonha na vida de vocês? Vamos rasgar aqui? Vamos lá? Vamos rasgar. Vamos rasgar. Vamos. Você lembra de algo? Não precisa contar, tá? O que eu estou falando aqui não é que vocês tenham que contar, não. Mas assim, ó, vocês lembram de algo que você olha e fala assim, puta que pariu, isso aqui não teria coragem de contar em público assim, de qualquer jeito, não. Eu tenho que elaborar aqui. Tem algo que vocês... Tem muita coisa. Tem? Tem coisa assim que eu faço, e eu olho pro Daniel, eu fiz um trem, mas eu tô na vergonha de contar. falo pro Cauã, mãe, vai, fala. Eu não sei. Se você observar, a maioria das coisas que a gente vai fazer, que você vê que é merda, que você vê que não é coisa boa, que tá te prejudicando, você faz escondido, ou você faz sozinho, ou você faz com alguém que não tem noção moral, e aí você vai num movimento de manada. E você não pensa o resultado lá na frente, você só faz daquele momento porque está em manada. Não Mas pensa. se você olhar e falar assim, isso aqui eu tenho vergonha de contar. Hoje, na hora que você pensa naquilo que você fez, você tem vergonha. Você faz do mesmo jeito que você faria? Você vai só fazendo? Ou você pensa 3, 4 vezes, você para um pouquinho, você olha e fala assim, não, isso aqui vai dar merda. Ou não faz mais, né? Por quê? Porque você passa... Por que eu estou contando isso para vocês? Se é uma coisa que eu tenho vergonha de fazer, de contar para os outros, eu posso dizer que eu tenho vergonha de fazer. Então por que eu estou fazendo? Porque eu acho que ninguém vai descobrir. É igual o dia que eu caí no shopping. Eu caí no shopping com o Daniel e o Tom foi tão feio, Rubens, que veio até a moça perguntar se podia chamar o bombeiro. E eu falei assim, gente, agora eu não posso levantar daqui sem mancar, porque eu vou ter que estar sentindo dor. E não tava, né? Não tinha machucado, não. E eu só foi barulho. Ai, meu pé, torci meu pé. E o Dani fui apoiando no Daniel. Eu falei assim, agora eu vou ter que sentir dor no pé até ir lá pra porta. Eu não posso parar de sentir dor no pé. Aí entrei dentro do carro e ele, meu Deus, e agora? A gente tem que trabalhar, sei que esse pé doendo. E eu, ai, tá doendo, mas tá melhorando. Aí ele passou na farmácia, não, vou descer ali, vou comprar um spray. Não precisa comprar spray, não. Já tá melhorando. E eu, meu Deus, que hora que eu vou poder falar que esse pé é meu, sarou? E fui levando, meu pé foi melhorando aos poucos, sabe? Só que eu quis contar pra ele, mas que não tinha machucado, você tava com vergonha de tudo. Eu já tinha comprado o spray de 50 aí mas eu fiquei assim, depois eu achei a situação, a gente tava numa mesa conversando entre amigos, foi me dando uma crise de riso, e eu falei assim, Daniel, só tenho que te contar um negócio. Mas depois de uma semana que eu contei, sabe? Mas você fica assim, ó, e é assim, ó, e aqui eu quero pegar no pé de uma coisa. Vou aproveitar, você vai levantar a bola, gente, cortadas, hein? Levantou a bola, eu dou cortada. Uma pequena mentira
Ela estava com a vergonha de ter caído, ela contou uma pequena mentira. Ela ficou com vergonha depois ainda foi da queda crescendo. e da mentira. Não machuquei não. Nossa, mas foi barulhão. Foi, né? E pronto, e bora que você... Não, mas agora eu tenho que fazer que eu tô pé machucado. Aí quem estava com você preocupou. Passou na farmácia, meu Deus, agora como... Olha o tanto que a mentira foi gerando outras situações. Nossa, que situação. Então a gente tem que vigiar nos pequenos detalhes diários. Parece bobeira, mas faz a grande diferença. São nos pequenos, porque na hora que chegar no grande, você consegue. Isso. O Rubens, e você acha que essa mulher, por ela ter acreditado que o Brad Pitt ia pegar ela no aeroporto, ela ia fugir com ele, ser feliz para sempre, o que você acha que estava acontecendo dentro da casa dela que ela procurou essa fuga? Eu acho que o casamento tinha acabado já. Ó, nós temos a carência e nós temos a dependência afetiva. A carência afetiva E qual que é a dependência diferença, Rubens, de afetiva. um e do outro? Geralmente, a dependência, você pode ser carente e não ser dependente. Mas a dependência também é gerada pela carência. Pela carência. O que acontece da carência? Você é uma pessoa que precisa, o ser humano, o imaturo principalmente, ele precisa ser acolhido, ser elogiado, se sentir valorizado, se sentir querido. Isso é a carência. Tudo que eu vou fazer, se eu visto uma roupa e eu chego num lugar e eu falo assim, nossa, eu estou indo, chegar lá eu vou arrebentar, o pessoal vai falar da minha roupa, porque eu estou bonito. Na onde eu estou colocando o valor da minha presença? Na sua estética, na sua Estética. roupa, né? Eu chego lá e ninguém elogia, ninguém fala nada. Como que a pessoa que está com essa busca da autoestima em cima da estética, o outro não elogia? Acabou o dia. Nossa, você não gostou da minha roupa? Nossa, você fica preocupado. Isso já mostra a carência. Isso é uma carência afetiva. Receber elogios, ser reconhecido, isso é uma carência afetiva. E se eu não tenho carência afetiva, eu visto uma roupa, chega aqui, Rubem, com fundo preto, essa blusa branca, a luz batendo vai dar um reflexo, não vai ficar legal. Daniel, você tem alguma outra aí do seu estúdio de fotografia que dá para eu vestir e a gente... Eu não fico preocupado se vocês gostaram ou não, eu quero resolver o problema. Se você está se sentindo bem, eu quero resolver o problema. foda-se o mundo. Eu vim para quê? Eu não estou preocupado com a estética. Eu estou preocupado com resolver o problema. Aqui é um ponto que eu vejo que não tem carência afetiva. Um exemplo, tá? Estou pegando coisas pequenas para vocês entenderem. Mas se eu venho desleixado, porque eu acho que não importa a beleza, o que eu estou mostrando para vocês? Desleixo? Não só comigo. Com a gente também. Com vocês. E com o seu público que vai Com o te público. assistir, né? Porque o meu cuidado de eu preocupar com alguma coisa não é pela estética, é para mostrar que eu respeito vocês. A presença de vocês é importante para mim. Então a roupa é um primeiro passo. Eu estou falando da roupa porque ela é Claro, externa, ela é mostra. fácil resolver. E o que acontece? Se eu tenho problema até com a roupa, imagine se você falar de uma coisa que é uma dor para mim afetiva, de problemas que eu tive com meu pai, ou de problemas que eu tive com um relacionamento, ou de um problema que eu tive no trabalho, vocês resgatam aqui para mim e eu sou uma pessoa carente. Aí eu falo, não, tá me julgando, você não acha? Você está entendendo como que funciona a carência? A pessoa se torna uma pessoa mais sensível, até para crítica. E aí eu vou levantar uma polêmica para vocês. A grande maioria das pessoas com algum transtorno afetivo, vocês acham que poderia ter sido tratado ou não? Acho que sim. Não, eu acho que trata, por quê? Porque você sabe da história, eu já peguei algumas clientes minhas aqui que ela tinha problema afetivo, entendeu? Aí com o tratamento dos seus colegas, ela curou. E eu quero pegar no pé porque a maioria da pessoa, quando você começa a falar, é assim, não, é porque meu pai não me dava ouvido, meu pai me batia demais, minha mãe só brigava comigo. Tá, quando ela fazia isso, você estava com qual idade? 8, 10, 11, 12, 18 anos, né? 18 anos. E não pode, então quer dizer que, às vezes, você pode sofrer essa carência na infância e não quer dizer que você vai ser um adulto carente? Minha querida, você está com quantos anos? Às vezes 40. Às vezes seu pai estava só se corrigindo. Tem tanto... Rubens, você sabe tantos anos que eu tenho 40. 40, né? 40 e algo, 40. Né? O que acontece? Você com 13, 10, 8, 4, 17 anos, você tem um potencial e uma capacidade. A sua capacidade ainda não é de você ser autônomo e independente totalmente ali até uma certa idade. Depois para frente,
eu tenho que olhar assim e falar assim, ó, meu pai pode não ter sido o pai perfeito, mas ele me criou até onde eu estou. Da agora para frente, o que eu vou fazer? Eu posso ser outra pessoa. Eu puxo para mim a responsabilidade de eu suprir aquilo que eu achava que meu pai poderia ter me dado. Na hora que eu percebo que eu tenho força para fazer isso, eu deixo de depender daquele afeto que eu achava que meu pai tinha que me dar e começo a trabalhar a partir da minha força. E aí tem uma diferença que eu quero chamar a atenção. Egoísmo. Eu não vou fazer porque eu preciso ou eu quero. Eu vou fazer porque eu, sendo uma pessoa melhor, eu sou melhor para todos que estão ao meu redor. Eu estou querendo ser melhor para toda a sociedade. Para os outros. Então, o meu esforço é, eu não quero que meu filho seja carente de determinada coisa. Como que eu faço? Se eu olhar pela história minha e a história dos meus pais, o meu mundo fica muito pequeno. Eu tenho que ampliar esse conhecimento. Vou ler histórias, vou ler livros, vou ler texto, vou pesquisar, vou assistir vídeos. E aí eu amplio a minha visão. Conheço outras histórias. Eu falo assim, isso aqui eu vou tentar. Isso aqui eu posso tentar com meu filho um pouco diferente do que meu pai fez. Mas aonde meu pai, a minha mãe acertou, que eu vou copiar. Então você, quando fica adulto, você pode pegar aquela carência sua, se você usar o seu intelecto, equilibrando as suas emoções, você alinha o seu comportamento. Entendi. Não, meu pai não estava presente. Eu vejo atendo muitas mulheres falando que são promíscuas, porque o pai não deu o afeto que ela gostaria que ele tivesse dado. Então, ela fica tentando suprir com vários homens. Mentira. Porque se ela se dá valor, ela acha que o pai não deu valor, e ela começar a compreender o valor dela real, ela não vai se entregar de qualquer maneira. Mesma coisa o homem. Eu posso pegar o tanto de mulher que eu quiser, porque é muito bom ter vários casos. Mentira. Porque aqui ele está fugindo da responsabilidade de saber que tem uma pessoa que depende dele. Ele é um imaturo que não consegue assumir responsabilidade. Então ele fala que é o garanhão, o pegador, para suprir essa incapacidade dele de falar assim, eu tenho que conquistar essa mesma mulher todo dia. Será que eu consigo? Será que eu dou conta de suprir? Será? Ela vai cobrar de mim que eu tenho tal comportamento. Será que eu dou conta de ter esse comportamento para fazê-la feliz? Porque lembra que você perguntou no começo do podcast, Alice? O casamento. Né? Uhum. Como que é? A pessoa vai viver mal ali, o casamento dele é tão ruim, como que poderia fazer? Se eu olho, eu fiz uma promessa do casamento com aquela pessoa, quando eu fiz a promessa, eu tinha um plano. Eu tinha uma imagem do que eu queria com ela no futuro. Aí isso é o que a gente fala do relacionamento. Só que se você pegar hoje em dia, muitos não fizeram isso. Só foram. Tá gostoso o beijo, tá gostoso o corpo, tá gostoso os encontros, tá gostoso a balada. Vai vivendo, aí de repente traz a roupa, traz a escova, estão morando junto. Não tiveram um planejamento, uma discussão na hora que nós tivermos tanta idade, nós temos que estar assim, na hora que Como é que eu a ficar gente vai velho. criar os filhos, né? Fazer um planejamento de família. Não, e aí o que você acha que aconteceu com essa mulher dela ter procurado uma fuga dessa? Você acha que foi isso, então? Tem um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Jack, me ajuda aqui, se eu estiver enganado, como mulher, tá? Na perspectiva feminina. Vocês, mulheres, traem só por prazer? Eu acho Tendência, que... é um número geral, né? Eu acho que a mulher, para ela trair o marido, é porque ela tem que... Já não está gostando dele e aquele outro homem despertou algo que ela não tem. Então, eu acho que um dos motivos maiores da traição feminina é essa. É apaixonar por outra pessoa, por se sentir amada, desejada, elogiada, já que o outro já não faz. O que acontece? É um movimento muito comum do homem ser atraído pelo corpo, pelo jeito, e ele ter o desejo. Visual, né? E ter o desejo. E é um desejo, não é uma paixão. A mulher ela tem que ser conquistada. Quando ela chega a trair, ela já perdeu. E aqui a gente tem um nome ali, era amor, virou história. Aqui tem um porém. As pessoas confundem muito desejo com amor, felicidade com amor. E o que vai gerar um amor efetivo para o nosso afeto? É você
ter admiração. Isso. Porque você conhecendo e admirando as qualidades da pessoa, você, nossa, como ele faz? Ele fez isso para mim, olha, ele fez isso aqui, nossa, olha o jeito que ele faz assim. Você vai estar sempre querendo aquela pessoa do seu lado. Qual que é uma das queixas principais dos homens quando está interessado numa menina? Jovens, principalmente, ouvem muito isso das meninas. Ele começa a conversar, a menina fala assim, eu não te conheço, preciso te conhecer mais. Eu nem te conheço, como é que eu vou ficar com você? Como é que eu vou te beijar? Nós estamos falando de pessoas boas, tá? Aquelas que estão na farra e louca, treslocada, não fazem esse tipo de colocação. Nós estamos falando de pessoas mais dentro de um padrão, né? E aí, o que acontece? A menina fala isso pro rapaz. Aí o rapaz começa a galantear, a conversar. Aí passa 3, 4, 5 meses. Aí o cara fala, e aí, vamos dar uns pega? A menina vira para ele e fala assim, não, agora nós somos amigos. Não tem coragem de beijar você. Ué, mas peraí, no começo não conhecia, agora conhece, é amigo? Às vezes porque não teve química. Mas qual que é o porém? Sabe o que vocês mulheres têm tendência? E os homens não compreendem muito isso? Vocês olham a longo prazo. Olha, é até bonitinho, eu até estou com vontade de dar um beijo, mas como que é essa pessoa? Eu preciso saber se eu vou investir meu tempo, se eu vou... Vocês mulheres pensam um monte de coisa. Esse tipo de mulher não existe mais, não. Existe, o pior que existe. Sim, existe sim. Esse é um dos defeitos dessa geração agora. Dessa sociedade que nós Hoje estamos. a mulher, elas estão invadindo, elas estão tomando os lugares dos homens. Entendeu? Eles relatam isso pra mim. Falam, cara, às vezes eu quero ir para um bar, sentar, tomar uma cervejinha, conversar. Não. Elas já querem ir para um motel, para transa, entendeu? Aí você lembra que perguntou aqui, por que essa mulher caiu nessa do Brad Pitt? Eu vou te fazer a seguinte colocação. Os homens têm uma tendência de ser a quinta série eterna. Falar besteira, contar piada, aquela coisa. E elogiar. O cara, quando ele tá bem, assim, tá solto, ele elogia o companheiro, ele elogia o menino, ele elogia a menina, tal, sem interesses mesmo. É comum acontecer. O que virou na modernidade? Todo elogio masculino é um assédio. Todo toque é um assédio. Hoje, o discurso de uma mulher, uma fala dela, ele fez isso. Ela não precisa provar. Basta ela falar o que acontece com o homem. Ele perde toda a credibilidade, ele é achicalhado pela sociedade, ele é processado, ele sofre um monte de retaliações. O que os homens estão fazendo? Evitando. Ele quer ir para o bar, sentar, conversar, para ver como que é. Quer ter uma vida, E aí, amor, né? Não está tendo. O romance, eles falam. E o que acontece? Ele não vai chegar hoje. Porque na nossa época, desculpem, tá? Eu tenho direito de falar aquela época, a nossa época. Eu fiquei um ano para a Jaqueline aceitar sair comigo. E na nossa época, você poderia olhar e chegar numa mulher e falar assim, nossa, você é bonita, bora tomar uma cervejinha junto, tal, eu queria te conhecer melhor. Já ia achar que ele é tarado. Aí, achar que é tarado. Mas o máximo que ela faria naquela época nossa de jovem era o quê? Não tô afim não. E saía, ou ia para perto das amigas, e o cara virava de costas. Hoje o cara chega, se ele chegar e falar assim, nossa, tô te achando bonito, posso te pagar uma cerveja? Que dando em cima de mim, o louco, tá me assediando. O cara já fala assim, bicho, eu posso levar um problema grande só de eu chegar para conversar com a mulher. Então os homens estão se retraindo também por causa disso. Isso é declaração. Mas do lado masculino, mas agora eu vou te falar do lado feminino. Eu atendo muitas mulheres que vai cair no que a Jack tinha falado, investiram porque colocaram na cabeça dela o discurso de que você tem que ser independente, você não pode depender de homem. Você tem que ganhar o seu dinheiro para você não... E elas, eu tenho que estudar primeiro, eu tenho que formar, eu tenho que ter uma boa profissão, eu tenho que ganhar meu dinheiro para depois arrumar o meu namorado, o meu marido. Mas esse jeito de pensar, igual, por exemplo, a gente vê tanto histórias das tias da gente, igual eu vejo muita gente, porque na minha família tem muita mulher. Então, assim, tem várias pessoas da minha família que são tias que elas dependeram a vida inteira do marido, porque ele sempre foi provedor. Então, assim, elas nunca teve autonomia para nada. E muitas vezes elas passavam necessidade de querer comprar alguma coisa para elas, tem que pedir para o marido, né? Ou às vezes não dava certo com o marido, aguentava o casamento porque ela não tinha meios de sobreviver fora do casamento. Será que não foi um medo que, por exemplo, essa é a minha geração mesmo? Eu comecei a trabalhar com 15 anos porque eu sempre tive medo de casamento que me prendesse justamente para a questão financeira. Porque o meu maior medo que eu tinha era de passar fome se eu separasse
e não separasse por medo de passar fome. Então, a gente sempre procura ganhar dinheiro, porque a gente tem esse medo. Será que não é por isso que tem tanta essa geração? Aí nós deixamos de ser para ter. Por quê? Elas tinham esse medo, falavam que viveram mal o casamento. Hoje eu atendo mulheres de 40, 35, 40 e poucos anos, que não casaram ou casaram mal, e o discurso bem masculinizado, eu tenho o meu dinheiro, eu não preciso de você, eu não dependo de ninguém, e viveram um casamento péssimo. Então, o problema era o dinheiro? Não. Você está entendendo que esse discurso que é o dinheiro, é a profissão, não cola. Venderam uma ideia e as pessoas compraram, e aí tem muitas mulheres boas que perceberam que estava numa energia, num movimento, numa energia masculinizada, e estão voltando para o lado mais feminino mesmo, estão parando com esse discurso. Só que o que acontece? Agora já passou a época delas de poder construir uma família mesmo, 40 e poucos anos, a chance de gerar um filho é pouco. E elas perceberam que abriram mão de uma família, de ter alguém para ter profissão, ter e não ser. Entendi. E o que acontece? A gente começou a olhar as dores de quem estava perto de nós, os medos das pessoas que estavam perto de nós e compramos esse medo. E não analisamos de forma crítica. O que eu posso fazer de diferente? O que tem bom aqui? Ó? Ele era uma pessoa que não deixava gastar, mas passou necessidade. Eles construíram junto, criaram os filhos estão bem. Então, o que fez ali que deu de resultado positivo? Aonde ela está olhando? No que ela deixou de ter. Ela não está olhando no que ela construiu. Então, mas essa mulher do aeroporto, ela criou os filhos, ela tinha a casa dela, ela era bem, então... E aí é isso que eu estou te falando. Aonde está o discurso? Eu falei lá no começo. Eu acho que a gente não sabe muito profundamente da vida dela, mas assim, observando de fora, né, só de uma forma mais rasa, eu acredito que ela foi igual a minha tia fizeram. Dependeu a vida inteira dele, manteve aquele casamento sem conexão, foi acostumando, os filhos foram embora, virou dois estranhos na mesma casa. Qual que é a diferença da geração dos nossos pais para a nossa geração? A gente precisa fazer essa análise. Nossa, diferente demais. Temporal. Até que o do Daniel é mais diferente que a minha, porque minha mãe ela já começou a trabalhar, estudar, então trabalhava fora, cuidava da gente. Agora a mãe do Daniel não, ela sempre foi dona de casa. O que acontece? O homem ele tem que ser provedor e a mulher ela pode contribuir e ajudar nisso. Por exemplo, se a minha renda não dá para fazer tudo que a gente gostaria e minha esposa pode trabalhar e gerar uma renda a mais para a gente fazer, ótimo. A gente vai ter o extra. É o extra com o dela. Mas quem tem que prover principal é o homem. E não é jogar na cara quem paga mais, quem está ganhando, não. É uma parceria. Isso que eu ia te falar. Tem um amigo nosso, a Jaque até conhece ele. Ele casou com... Hoje ele está muito bem de vida, muito bem mesmo. Inclusive, ele no primeiro casamento dele, ele casou com a mulher e ele ganhava bem, só que ela ganhava muito mais que ele. Aí o apartamento que eles foram morar era dela, na época. Tava tudo certinho, tudo namorado. Aí no dia que eles casaram, passou pouco tempo, na semana do casamento, não sei o que ele foi fazer lá, que ela foi e falou assim, não, vai ficar desse jeito aqui, o apartamento é meu, eu comprei. Sabe o que ele fez? Na hora. Pegou as roupas dele e foi embora, nunca mais voltou. Mas ignorância também, o jeito que ele reagiu. Porque não, tô te contando. Isso que eu tô falando. Foi ignorância. Por quê? Porque você tem que construir. Ele é casado com uma pessoa. Foi ignorância. E na época era a forma como ele conseguiu lidar. A gente vai... Às vezes ele tem a dificuldade de conversar. E o que acontece? Igual eu tô falando, a gente tem que olhar a nossa geração agora. Nossa geração fala mais. A geração dos nossos filhos era para falar mais do que a gente, ser mais aberto. Os homens de hoje estão mais abertos para diálogo. Mas os homens daquela época, meu pai é daquela época, meu pai é aberto ao diálogo. Era bem ignorantão, mas cedia, tinha aquele momento. Meus pais são casados até hoje. Foi mil maravilha? Não, eu vejo, mas são casados. Eu vi o sufoco que eles passaram. E aí eu peguei e fui estudar sobre casamentos para ver aonde se desfaz, aonde se mantém. E é na hora que fala assim, ó, aqui eu não gostei. Espera, eu vou tentar reformular isso que eu não gostei, vou conversar e nós vamos tentar mudar. Quer dizer que vai ser em um mês? Quer dizer, não, eu vou buscar essa mudança. É o esforço. E o que foi pregado para a nossa geração, principalmente a nossa e agora dos jovens que estão vindo? Faça o que te faz feliz.
Ou seja, a primeira contrariedade que eu tenho, a primeira palavra difícil que eu ouço, Que é eu o que desisto. um amigo dele que o amigo fez. dele fez. E não é assim um relacionamento. Vou fazer uma outra Mas colocação. às vezes se ele tivesse deixado... Não, ele ia conversar com ela, ele tinha que conversar com ela. Os dois Às tinham vezes acabado eles de casar. conversaram, né? Os dois tinham acabado de casar. Tinha. Que experiência eles tinham de vida de casado? Nenhuma, né? Eu vou voltar com a pergunta. Existe vida após casamento? Existe vida de casado, não existe vida de solteiro. Só que se eu acabei de entrar na vida de casado, o que eu tenho na minha memória? O que eu tenho na minha experiência de vida minha? Vida de Solteiro. O que é meu, isso é seu, isso é... Na hora que eu começo a casar, a gente tem que começar a vivenciar, isso é nosso. É até uma isso eu falta de posso, maturidade isso eu dela, consigo. né, Rubens? Também. Porque ela replicou o que ela aprendeu a vida inteira como solteira. E como ele era muito sistemático, ele falou... Vamos fazer o seguinte, vamos dar nome aos bois. Não vamos fazer máscaras de virtude onde são vícios. Eu sou muito... Eu gosto muito da liberdade. Eu deixo meus filhos fazer tudo que quer porque eu sou desse que todo mundo tem que ter liberdade. Porque eu sou um cara bom, eu gosto da liberdade. Todo mundo tem que ter liberdade. Aí o filho está quebrando Livre-arbítrio. tudo. Não, aí o filho está quebrando tudo e o pai não está corrigindo. Por quê? Porque meu filho tem que correr Aqui no livre. estúdio, de vez em quando, parece um Aí o que desse acontece? Isso é liberdade ou isso é falta de limite. punho, falta de responsabilidade com educar o filho? Aí para ele falar que ele não é mole, que ele não dá conta de corrigir o filho, eu primo pela liberdade. Isso é uma máscara. Isso é preguiça de corrigir o filho. Põe nome na coisa. Eu sou muito autêntico. Não, você é chato pra caralho, bicho. Você é ignorante. Não vem com Você é esquisito quer colocar pra um nome caramba. de virtude num trem que é um vício, que você tem que... Por que eu chamo de vício? Tá? Não sou eu que chamo. Isso se você for ler São Tomás, se você for ler Chesterton, o que eles vão falar ali? Que o vício é tudo aquilo que te distancia do seu potencial. Então, se eu tenho um comportamento que me impede de ser melhor, é um vício. Um vício comportamental. O que você acha de pais que não deixam os filhos crescer? Fica prendendo eles. O que acontece? É papel dos pais... Porque hoje, eu vou completar a pergunta do Cauã. A gente vê, às vezes, igual o Cauã, meu filho mesmo, assim, eu dou toda a liberdade para ele, apoio ele nas coisas certas e mostro para ele o que é certo e o que é errado. Graças a Deus ele é uma criança, assim... Criança, 18 Criança, anos? bebê. Corrige aí. Vamos dar nome. Meu bebezão. O de Cauã, 18 anos. Cauã. Achou! Você Tá achou aqui. quem que fala de bebê, né? Tá aqui trabalhando com a gente, entendeu? Aí por aí vai. Aí tá começando um novo empreendimento dele, por conta própria. E às vezes a gente, assim, eu vejo, a gente sai, a gente vê criança, um adulto de 18 anos, assim, totalmente fechado. Infantilizado. Infantilizado demais, sabe? Tipo assim, o Cauã não, meus filhos, assim, eu mostrei pra eles, eu e a Jaque, a gente saía muito quando eles eram criança, pra ir trabalhar. Minha filha tá desde pequenininha, mas o Cauã sabe fritar ovo, sabe se virar. E eles se viram mesmo. Às vezes lá em casa não tinha muita coisa que a gente não deixava preparado. O que tinha, eles preparavam, não ligavam reclamando. Ligava lá e eles comiam e feliz. E isso é uma coisa que eu tenho orgulho. Tem muita coisa que eu tenho muito orgulho de ser parecida com a minha mãe e com meu pai. Porque quando eu era pequena, a vida inteira a gente não teve muito dinheiro. Então, sim, meu filho, se você tiver um fubá e uma água lá e um sal, você faz uma comida. Tá com o ovo lá dentro e come. Entendeu? E a questão do limite. Não é não. Se você vai no supermercado hoje com uma criança e ela pede uma bolacha recheada, se a mãe falar não, ela cai no chão, birra e faz aquele escândalo. Os nossos filhos, não. Mãe, posso levar bolacha? Não, que você faz mal, não vai levar, pronto, acabou. Primeira vez que deu birra, deixou dando birra, caiu lá no chão, sai de perto. Aí o menino levanta, procura o pai e mãe, corre atrás dele, pronto, nunca mais dá birra. Então, essa maturidade, a gente passa para os meninos desde pequeno. Pelo menos isso nós acertou. Mas assim, ó, gente, o Cauã perguntou como que faz quando o filho quer crescer, os pais não deixam. É um Tá? super protetor. Então, assim, e aí eu vou usar aqui a fala que liga com a gente dar nome às coisas.
E com o casamento, você sai de uma vida de solteiro para uma vida de casado e quer levar a vida como se fosse de solteiro. Não vai dar certo. Se você tem um filho que está crescendo e quer tratar ele como era pequeno também, não vai dar certo. E qual que é o porém? Filhos, tá, Cauã? Funciona assim. Você tem que mostrar para os pais que você já tem capacidade e responsabilidade para conquistar aquilo, lentamente. O pai não vai liberar tudo de uma vez e não deve. Por quê? Porque vamos colocar assim, a confiança é conquistada. Isso, merecida. Isso. Merecida. Só que, pais, tomem cuidado. Seu filho tem 18 anos, não é mais meu bebê, não é mais meu menino. Pode falar meu filho? Pode. Na hora do momento de carinho, de brincar, é meu filho, ô bebezão, vem cá no Pai Nosso, você tá brincando. Mas fora esse horário, meu filho, isso aqui, meu filho, Isso. meu rapaz, meu jovem, você vai dar nome a... Justamente. Por quê? Porque isso vai começar a entrar na sua mente que o seu filho não é mais aquele menino pequeno. Os pais veem sempre os filhos como precisando da ajuda deles, tendo que ajudá-los, tendo que suportar. Os bons pais, tá? Vão fazer isso. Por quê? Porque você passou 18 anos olhando o Cauã, mamava, dormia e cagava. Você lavava, dava banho, colocava para dormir e preparava o trem. Começou a andar, tinha que dar de mão dada. Começou a andar de bicicleta, tinha que dar do lado. Você viu ele crescendo, então você está naquela assim, você tem aquela imagem de alguém que precisa da sua ajuda. Então, na hora que o jovem quer fazer alguma coisa, o pai pensa assim, não, é perigoso demais. Não, o mundo está muito diferente. Na minha época não era tão perigoso. Era. Então, o que acontece? A gente tem que se vigiar para deixar os nossos filhos crescerem. O coração vai apertar, mas os filhos têm que conquistar essa liberdade. Não é que o pai vai dar, o filho vai conquistar. Pai, eu estou trabalhando com o senhor, consigo fazer isso aqui e tal. Agora eu quero mexer com mais isso. Ah, você está trabalhando comigo, eu estou te pagando, você tem um dinheiro, então você pode vestir. Isso. Pai, mas eu quero vestir. Não, isso aqui é perigoso, você vai gastar dinheiro. Ah, eu quero, porque é meu dinheiro. Mas é perigoso, o papai já fez, o pai já fez isso, o pai é perigoso. Ah, mas eu vou fazer. E igual que está o Cauã. Se ele falar para você que vai fazer, por mais que você fala que não, o dinheiro é de quem? Dele. Mas quem vai ter... Mas eu deixo esse lado. Não, e aí o que acontece? O que vai acontecer? Ele vai ter que quebrar a cara para ele falar assim, poxa... O pai estava certo. Eles não vão falar, tá? Rubens, mas ele vai falar, pô, podia ter feito diferente mesmo. Uma vez eu li num livro, escutei, não sei onde que eu escutei isso não, que falava assim que a mãe e o pai, elas percebem que a gente fez um bom papel quando os filhos não precisam mais da gente para nada. E é isso que eu falei para você. O que eu espero dos meus filhos? Por quê? Eu tenho que fazer esse sacrifício agora de dar coisas boas enquanto eles precisam receber. E dar coisas boas, eu vou falar para vocês que não é em questões de material, é principalmente moral, de comportamento, eu tenho que, os meus filhos vão me ouvir muito mais pelo que eu faço do que pelo que eu falo. Então vocês têm que lembrar. E o que é o perigo da cair em movimento manada e achar que eu tenho que buscar minha felicidade a todo custo. Se eu não estou feliz onde eu estou, eu posso arrebentar com tudo porque eu tenho o direito de ser feliz. Calma, a felicidade não é isso. O amor também não é isso. E o movimento de manada, por exemplo, que o marketing sabe usar muito, e vocês trabalham com isso, é o quê? Eu tenho um celularzinho mais antigo. É um iPhone, uau! Mas é bem antigo. IPhone. Mas por que eu falo assim? Quando eu fui comprar o iPhone, por trabalho que eu tinha, ele entregava mais, ele tal. Então, eu estou mudando o meu iPhone agora por causa disso. Então, eu vou comprar por causa disso. Não é porque o iPhone... Aí o meu me atende ainda, eu estou com um antigo. Saiu o 17, eu fui no encontro de terapeutas, quase todo mundo com iPhone 17 Pro Max, né? Aquela coisa toda. Os caboclos pagando 13 mil, 12 mil no celular ali para o que o meu atende. Qual que é o perigo? Eu estar no meio deles e falar assim, nossa, eu tenho que ter um desses, porque todo mundo tem. Entendeu? Então, o que é o movimento de manada? E aí, o que faz? A câmera é melhor, a IA é melhor, não sei o que. Mas para o que eu faço hoje? Eu preciso? Ele me serve? Esse dinheiro dá para eu fazer o quê? Com o que eu vou gastar esse dinheiro? Com a minha família, com um investimento, para garantir uma segurança financeira, para caso dê algum problema aí na frente, econômico, eu possa... Então, eu tenho que fazer cálculos, não a partir do que eu gostaria de ter um iPhone 17? Gostaria. Seria melhor? Seria, eu não estou tirando isso.
Mas o que eu posso fazer? Aonde eu posso investir? Você entendeu? Assim, que aí os jovens têm que aprender isso, que eu não tenho que fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto. Eu preciso fazer o que é necessário. Essa é a vida adulta. E a maioria das pessoas ficam culpando o pai, culpando o tio, culpando o vó, culpando mãe, culpando o irmão, porque estão com preguiça de enfrentar a dor da vida adulta. Olha, eu escolhi. Essa pessoa que está do lado, ela não caiu de paraquedas. Eu escolhi ela. Eu escolhi ela como esposa. A minha esposa eu escolhi. Se eu escolhi mal, o defeito foi de quem? Meu, eu que escolhi. Eu virei e falei assim, vem morar comigo, vamos casar, vamos fazer uma família, eu quero construir uma vida com você. Eu falei isso para ela. Aí depois eu descubro que tem um monte de defeito e falo assim, olha, não te quero mais porque eu descobri que você tem um monte de defeito. Ué, mas para aí, eu não tinha te escolhido. Então qual que é o movimento agora? É nós construímos essa mudança. Isso. Porque ela vai ver um monte de defeito em mim também. E eu tenho que procurar diminuir ele. E a maioria das pessoas não querem isso. Ô Rubens, e qual que foi o final, Jaque, dessa história da mulher? Aí o Brad Pitt não apareceu, e aí? Uai, a polícia chegou, ela ficou Polícia, por quê? porque ela ficou preocupada que ele não apareceu. Ela chamou a polícia? Ela ficou no estacionamento do aeroporto, um aeroporto pequeno. Ah. E aí a polícia do aeroporto, né, viu lá e foi abordar. E ela falou, não, estou esperando o Brad Pitt chegar, que nós estamos aqui para ir para Erechim, para aproveitarmos, nós vamos passar o final de semana no hotel. E o pessoal falou, não tem voo para vir, não tem... Senhora, a senhora caiu num golpe. Ela chegou lá e aquela coisa toda. Tem um vídeo depois ela falando que estava com o filho dentro do carro, que era uma brincadeira, e que ela tentando justificar. E aí o que ela fala nesse vídeo? Que a família está tentando... vamos dizer assim, colocar inimputável. Diz que o marido está querendo separar, que acabou com o casamento. Não existiu, né? Existiu. Aqui está um detalhe que eu quero te falar. O que é traição? Pessoal, a maioria das pessoas acha que traição é o ato sexual. Né? O que, Cauã? Não, estava conversando com o computador, Cauã. Então, pois mas ela estava traindo, hein? Ela estava organizando um casamento com outra pessoa. Ela estava com interesse. Então. O que acontece? A traição, ela não é só o ato efetivado. É o desejo. Se você pensar na palavra traição, se eu falo para você que eu venho hoje no podcast, você prepara tudo aqui, eu não te ligo, não falo nada e não apareço. O que eu fiz com você? Você não veio. Não vim, mas eu traí a confiança que você tinha em mim, porque eu falei, eu venho e não apareci. Na próxima vez que eu falar eu venho, você confia que eu venho? Não. Por quê? Porque eu fiz uma promessa e não cumpriu. Eu traí com a minha palavra. Então, traição é tudo e qualquer ato que vá contra aquilo que você disse que vai fazer. Contra aquilo que você... Aí o marido dela quer largar dela agora. Ela disse que o marido quer largar, que a família está colocando ela como inimputável, ela fala o nome de tirar ela do testamento. O que você fazeria? Se você fosse o marido? Primeira coisa, eu tentaria resgatar. Tentaria. Porque ela foi muito infantil, né? Você vê que foi uma inocência. Mas você vê também... Ela é inocente, né? Mas aqui é o ponto. Ela traiu, e aí eu... uma pessoa normal. Eu vou na frase que a Jack falou. Como estava o meu casamento para chegar a esse ponto? O que eu deixei acontecer? Ela fez esse movimento. Mas o que eu deixei acontecer na minha relação para chegar a esse ponto? Isso aí é anos e anos de omissão. Pode ser. Sem diálogo. Não, mas agora eu vou te falar assim, ó. Nós estamos falando de pessoas que são... Não, 54 anos. Pessoas com índoles boas. Só que tem gente que não é boa. Nós não podemos colocar crédito só em doenças, em momentos. Tem gente que é má, tem gente que quer fazer o mal. A gente tem que saber que tem essas pessoas também. Eu vou sempre querer o bem, mas vou analisar o comportamento. Então, se eu convivo com ela há 30 anos, vamos supor que ela tem 54 anos, aqui já... Casou com 24. Casou com 24, tem 30 anos que eu estou do lado dela. E eu não estou vendo que o comportamento mudou, que ela está ficando muito no computador, que ela não está conversando, que ela não está fazendo as coisas que ela fazia. Eu não percebi isso, eu estou com um olhar aonde?
Às vezes, Rubens, Né? ele é um tipo de marido que nem via a presença dela. Sim, Mas pode por que ser. que você está culpando só o marido? A mulher nunca pode ter Pode- culpa. Não, pode. Eu tô falando assim, nessa questão do relacionamento. O que, que é? Aonde eu contribuí para que chegasse a esse ponto? Não é que eu contribuí que ela me traiu, porque eu empurrei ela para trair. Mas assim, ó, o que, que eu deixei de fazer para que eu Às vezes, estivesse o que próximo? levou ele a ter esse comportamento, né, de abandono por ela. Não. Que- Não é Não, é necessariamente. a mulher que trai, mas a Deixa- culpa é do homem. deixa- do não. homem que ficou dentro de casa. Não. Homens não se vitimizem. Mulheres também não devem se vitimizar da traição. Por quê? É relação. Relação depende. Quando a gente fala que é uma relação, tem É quantas porque na pessoas relação envolvidas? tem 2 pessoas, né? Tem É duas. isso que eu tô te falando. Às vezes ele pode Relação ter- tem 3. Às vezes o cara desistiu. Tem Deus. Às vezes a mulher desistiu o homem desistiu de tratar a mulher bem, igual a Jaque tá falando, às vezes ele não tratava ela bem, mas porque ela que começou a ignorar. Mas você ele. tá entendendo Então, que é uma você tem relação? ter um estudo, E é isso que eu tô falando. É uma relação. É os dois. É os dois. Isso. Ela me traiu. Ela errou. Nós não estamos Mas a falando que pior ela está parte certa. Foi dela. O que que acontece? Ela errou. Não foi ele que saiu Ela teve o atrás da ato. Angelina Jolie no Ela aeroporto, teve né? o ato. É isso que eu mas quero que você vocês sai entendam. atrás da Angelina Jolie, nós podíamos até entender a Angelina Jolie, né? Mas é a mesma coisa. Você É o acha, Brad então, que Pitt. ele deve entender que é o Brad Pitt? Não, Isso que eu tô não é te isso. perguntando. Não. É o Brad O que eu Pitt. quero que você entenda é o seguinte: são 30 anos de relacionamento, foram 30 anos morando juntos, tem família e construíram uma história. Aham. O que que acontece? Aonde se perdeu essa relação? Então, isso que eu tô E aí, falando, tem que ver. o que que é? Como que é o movimento de arrependimento e o movimento de recuperação, o perdão? Liguem para o Rubens. Porque se é uma relação, o outro não é totalmente inocente na relação, não na traição, é na relação. O que que eu, na minha relação, posso fazer diferente? É. E o que que acontece? O perdão, ele não vai acompanhar os sentimentos. O perdão é uma decisão, é um ato. Eu decido e aí eu vou para a ação para aquele perdão acontecer. Eu olho para a história e vejo assim, aonde eu deixei que chegasse esse ponto. Ela decidiu. Tem um exemplo, muitos terapeutas gostam de usar, que é assim, ó. Vamos supor que eu venho e coloco uma bala em cima da mesa. Minha esposa vem e coloca uma bala. Um vem e coloca uma bala. Outro vem e coloca outra bala. E tem um revólver lá. Cada um vem e coloca a bala. Aí chega num determinado momento que eu pego o revólver, coloco a bala e dou um tiro em mim. Foi minha esposa que fez eu dar o tiro? Não. A arma estava lá. Eu peguei e atirei em mim. Mas nós fomos colocando as balas para chegar o momento Para em que ter a eu... munição para você mesmo dar o Então, o tiro. que é? Eu tenho que olhar assim, ó, reconstruir o casamento. E, ó, gente, traição, eu tô falando de reconstruir um casamento. Se você é namorado, se você tá ficando, se você tá... Traiu, vaza. A pessoa já te mostrou que não vai conseguir. Se no namoro já tá fazendo isso, você vai arriscar para frente? A gente tem que pôr os pesos da coisa. Tá? Casamento é uma coisa mais séria. A história, a construção, falhas, todos nós podemos ter. Então, nós temos que olhar assim, ó. Quando o outro falha, como que eu posso ajudar? E ter também quer dizer a que vai ser humildade, fácil? né, Rubens, para querer mudança. Não Isso. adianta só ficar culpando o outro. E a gente acha que é difícil o perdão, e realmente é, mas não é impossível. É uma decisão e um ato. Então, se você falar para mim hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu tentaria o perdão. Mas a Quer dizer, maioria, participar? a maioria dos homens, eles pensam diferente, Rubens. Eu acho que a mulher ela consegue perdoar mais do que o homem. Eu vou te falar que no consultório, a diferença não é tão grande. Não. Não. Depende De relacionamento. do amor que sente, Não, é isso que eu estou falando, porque no consultório, eu estou falando de consultório, são pessoas que estão querendo alinhar, então você vê a tentativa real. Estou falando dos dados no consultório. Só que se eu pegar na margem maior, vai parecer que as mulheres perdoam mais? Sim, vai parecer. Só que o que eu quero que você entenda como perdão? Se você pegar o comportamento depois da traição e como ficou a relação, não houve perdão. É porque eles não Entendi. perdoaram. Entendeu? Às vezes é aquele perdão de boca Que não pra é o fora. perdão. É só a conveniência. É um medo social ou alguma outra coisa, mas não é o perdão. Aqui nós estamos trabalhando com o perdão. É muita coisa em jogo. É. Então, assim, às vezes é mais fácil eu fornecer aquele perdão de boca para fora e continuar do que perder tudo que eu já É, tenho e conquistado. Eu já ouvi muitas falarem assim, ó. Fez isso comigo, eu vou fazer o inferno da vida dele agora. Não separo, vou fazer o inferno. É que você tem, é separado dela. E tem a questão da E vingança. você quer conhecer o homem que a mulher tem? É ele separar dela.
A maioria dos homens começa a querer fazer a mulher sofrer, porque agora eu não dou isso, agora eu vou pegar no pé dos meus filhos. É Rapaz, esse dia imaturidade. eu fui, porque eu tenho um hobby de andar de moto no domingo, né? De motociclismo, que é uma Já deu? fuga. Tá. Uma fuga pra gente. A minha fuga do meu mercado de trabalho, de tudo. A minha fuga é pegar a moto e andar. Final de semana, um domingo de manhã, não atrapalha nada na relação familiar. Aí eu saio cedinho, 6 horas da manhã, tipo assim, resolvendo os problemas do estúdio, do podcast, dos clientes e outras coisas a mais. Domingo vou dar uma volta de moto pra dar uma relaxada na cabeça, pegar a estrada. Beleza. Na hora que eu parei no posto ali, para me abastecer a moto, 6h30 da manhã, no domingo, eu com minha roupa, tudo feliz da vida, porque eu ia andar de moto. O frentista lá é meu amigo. Meu amigo, assim, porque eu abasteço meu carro lá. Já te conhece, né? É. Rapaz, não é que ele vê, ele, tô separando a mulher, minha mulher sai de casa, não quer ver. Tipo assim, começou a contar todos os problemas dele. Deve ser sanguíneo. Ou um carente. 6 horas da manhã, porque ele tava com raiva demais da mulher, porque a mulher tinha e prestação de casa atrasada, e pensão de filho, aquilo tudo. Assim, eu falei assim, meu amigo, peraí, meu. Cara, tô saindo 6 horas da manhã, do domingo, me esfriar a cabeça, me abastecer a moto, porque você vai encher minha cabeça, falei pra ele, mas com outras palavras, né? Aí, não, então depois eu te conto. O que eu quero te contar, pra você ver que se eu tô agindo certo, entendeu? Ele precisava de conselho. E sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que ele dessa queria história? escutar o conselho que ele tava fazendo, sabe? Sabe o que eu acho engraçado dessa história? Aí a pessoa sai contando para todo mundo os problemas que estão Pra passando. que eu vou resolver? Não, Aí, eu vou te falar não. qual que é o problema maior. Olha o erro já. Nós falamos que o homem tem que ser provedor. Só que nós não falamos o que ele tinha que prover. A maioria das pessoas, quando a gente fala que o homem tem que ser provedor, acha que é prover dinheiro. É prover segurança. E se eu falo da minha esposa, eu falo dos meus filhos para as pessoas de fora, o que eu estou fazendo com a minha família? Você está abrindo brecha. Eu estou colocando como minha família tivesse vários defeitos e que eu não estou cuidando dessa família, não estou evitando que as pessoas de fora possam atacar a minha família. Eu até perguntei para ele, falei, cara, seu filho tem quantos anos? Como assim? Aí eu até falei para ele, mas isso é sua casa, você não pode fazer isso. E o que acontece nessas horas? Tá com tanta raiva das pessoas, vai falar para 1 quilo de gente. Daqui um mês está lá junto, vivendo, parecendo que não tinha. E todo mundo que estava ao redor está com raiva da mulher, está com raiva dele, porque ela vai contar uma história. E aí, o que vai fazendo? Exemplo dentro de casa, assim, aí os amigos começam mas como que você aguenta ela? Por quê? Porque ele fica falando o tempo inteiro dela para os outros. É isso, Rubens, nunca deve falar da sua esposa para minha mãe, da minha esposa, da Jaque, nem a Jaque falar de mim. Para a família, e alguns amigos também, se não for para. Não deve. Amigos, pra ninguém. Conversa com os outros, a maioria das pessoas aí conversa, mas não conversa com a pessoa dentro de casa. Isso. Não conta o que está incomodando. Justamente, porque depois, filho. Rubens, só tem uma última pergunta, né, que eu queria gente fazer para a voltar. gente já encerrar. Não, já Não, deu outro uma caso vai hora ser já. outro dia, pelo jeito. Pra gente já encerrar. Igual, por exemplo, a gente falou da questão da carência afetiva, né, emocional, tanto do de homem como de mulher. Você acha que essa carência emocional afetiva que a gente tem, que a gente sempre fica procurando a felicidade no outro, né? Nossa, só vou ser feliz quando encontrar meu verdadeiro amor, não pode estar atraindo também pessoas que usam essa carência para pegar, te judiar, aproveitar, pegar seus bens, ser aquele relacionamento tóxico? Você acha que facilita isso? Você acha que aquela pessoa má, ela sente o cheiro da pessoa carente? Vamos pensar É o da dedinho seguinte maneira. podre. É o dedinho podre. Vamos pensar da seguinte maneira. Nós estamos em um tempo onde as pessoas querem sempre ter vantagens. E até pessoas boas acham que não existe pessoas boas. Você lembra da sua fala? Mas mulher hoje em dia, você está generalizando. Não, a gente não pode fazer isso porque é um perigo. Porque é igual assim, se todo mundo for mal, eu vou deixar alguém chegar perto de mim? Eu vou ter coragem de me relacionar? Então, o que é essa questão? Se a pessoa é carente, ela não observa os comportamentos e a história da pessoa que está aproximando dela. Ela fica cega, né? Ela observa só o... Comigo vai ser diferente, porque ela é carente. A pessoa chegou e deu a atenção que ela nunca teve. É alguém que manda mensagenzinha todo dia, não é? Bom dia, meu bebê.
Oi, como foi seu dia? Vamos sair para almoçar? Hoje eu pago. Cara, Aí só- começa a só fazer pra esse você trem. concluir. Você tá tão linda hoje. Só para você concluir. Esse tempo atrás, uma colega conhecida nossa começou um relacionamento. E nesse relacionamento, os dois já de idade, já bem maduros, os dois. Só que um tava cobrando o outro, isso aí, ai, bom dia, amorzinho, bom dia, sabe assim? Uma coisa, Olha a carência. cara, e eu falava assim, tipo, mas tem que ter atitude, não sei o quê, sabe assim, cobrando da pessoa com um dia de namoro, um dia de conhecido, um dia. O que tá acontecendo? A gente quer atenção. Só que tem o que acontece? É Isso é bom carência. receber essa. É carência. É bom receber essa mensagem? É. E o que você vai olhar? A pessoa está mandando isso aqui. Mas na hora que eu falo de uma coisa que eu não gosto, de um comportamento, como que ela age? As pessoas que conviveram com ela, que histórias me contam dessa pessoa? Ah, não, ele é solteiro, nunca casou, tem 45 anos. Opa, por quê? O que aconteceu que chegou até essa idade aí? É, Um ele cara. casou, algum Vamos lá. problema tem? Não, já juntou com umas 5 já. Mas nunca casou. Aí você fala assim, poxa, não, nunca casou, mas ele tentou o namoro, foi traído, ficou recluso, viveu uma vida assim e tal. Opa, é diferente a história. Então você tem que olhar o histórico e ver o que está acontecendo. E não acreditar só no que, não, mas mandou uma mensagem Para tão evitar bonitinha para mim justamente hoje. golpe, né? Ah, não, mas ele já pagou tantas vezes o almoço, agora ele está falando da gente viajar e para eu passar no meu cartão, depois ele me passa. Ó, o estelionatário, ele não vai chegar já arrebentando com a primeira. pessoa. Ele conquista a confiança, poucos. eles são muito charmosos, e na hora que conquista a confiança, eles arrebentam com a pessoa. Então, a gente pessoa já tem que tá saber apaixonada. identificar, tem que olhar isso. Chegou aqui, a pessoa paga tudo, é muito solista, muito. Ué, mas peraí, mas tá sozinha, quase não vejo ninguém dos amigos das antigas, o cara é tão gente boa, tem alguma coisa errada aqui. Mudou para a cidade há pouco, já virou um cara conhecido, tá com todo mundo, anda, tá gastando. Ué, mas peraí, como que funciona isso aí? Sozinho, não tem uma história, a gente não consegue. Aí você tem que começar a olhar como que a pessoa viveu, qual que é a história. Conquista de, vamos colocar lá, autoridade e a questão de admiração, a gente conquista. Depois que você conquista, você tem que fazer a manutenção com os comportamentos repetidos daquilo que você conquistou. No amor, na relação, no casamento, é a mesma coisa. Você tem que repetir os comportamentos bons todos os dias. E quando tiver um comportamento que é um vício, um mal, que o outro apontar, em vez de você ficar com raiva, é você analisar para poder mudar. Se não, vai cair nessas coisas que a dona Maria caiu. A gente ia falar do Robertinho, mas não vai dar tempo, Não. que é o que ele caiu também com a menina O da Robertinho internet. também foi um caso de carência, né? Depois nós vamos entrar Confiou, nisso, depois a outro gente momento. nessa. Porque esse assunto ele é muito amplo. Então vem desde a época da sua infância, a como que você foi criado com seus pais, tem a questão de se você vai levar isso para sua vida ou se não vai levar. E aqui vai uma das diferenças quando você fala da sua mãe, da sua avó, das suas tias-avós contando as histórias dela. Não tinha esse tipo de conversa na época delas. Você vai casar e pronto. Eu escolhi. Hoje você tem essa possibilidade. Antigamente o casamento era o pai que escolhia com quem a filha ia casar. E durava. Hoje você escolhe casa com 5 e não dura nada. Então o erro estava lá? Não. Tem alguma coisa aí que a gente tem que analisar. Eu achei ontem mesmo eu estava assistindo com a minha filha, ela tem 13 anos, aquele Largados e Pelados. Você já assistiu? Eu nunca me peguei muito com ele, não. E tem Largados e Pelados Brasil. Então a gente estava assistindo. Aí eu falei aí tinha uma participante lá, nossa, o cara era gente boa demais. Aí eu falei assim, tá vendo, Amanda? Você tem que levar se o dia que você arrumar um namorado, eu vou levar ele pro meio do mato. Eu vou estudar ele durante 21 dias, o comportamento dele. Largados e pelados, a história da semana passada começou com o negócio de biquíni, hein? A pessoa ela fica sob pressão. Lá ela mostra se ela presta, se ela não presta, se ela faz, se ela não faz. E o cara, eu nunca vi uma pessoa mais gente boa. Aí a Amanda falou assim, mãe, ele aguentou os 21 dias, esse é para casar. Eu falei assim, pois é, minha filha, tem que ser analisado e estudado, porque a pessoa que vai namorar com você, a gente tem que saber tudo da vida dela. Isso eu já estou ensinando para ela com 13 anos em diante. Eu sempre estou ensinando isso. Que ele tem que ser melhor do que seu pai para você. Então já fala isso para ela. Porque sou apaixonado, meus filhos. Então, e que eles aprendam a dar valor nas coisas boas e também buscar conquistá-las.
Porque é igual, você tá falando, Mas eu- sair de casa para arrumar um Para tralha. concluir, passei uma situação difícil com a Amandinha, porque é a paixão da minha vida. E Cauã ficou para trás. O Cauã, não, o Cauã, Ela é a paixão dele também. eu amo meus 3 filhos iguais. Eu falo que eu amo igual mesmo. Mas você não dá semente de girassol para os 3 igual também, Não, não? não, Ah, tá. cada um é um diferente do outro. Aí a Jaqueline foi no nutricionista com a Amanda e o Cauã, né? Foi nutricionista, pesado. Eu sabia que ele ia nutricionista. Aí todo dia a Amanda fica esperando eu levar um presentinho pra ela. Assim, eu levo quase todos os dias. E aí eu cheguei lá em casa, eles não estavam, né? Eles tinham saído para ir no nutricionista. Aí eu peguei um negocinho que ela gosta, bem gostoso, pus em cima da mesa dela de estudar, do quarto dela, né? Aí a Jaque chegou. Falou assim, mãe, nossa, Amanda saiu da dieta, não sei o quê, agora ela tá em dieta de novo. Tava você doidinho pra ir lá tentar esconder o doce dela. Não doce pra ela, não, eu já tinha deixado lá na Ah. mesinha dela. Então vai a dica. Vou aproveitar da sua boa intenção. Sua boa intenção de dar um presentinho, uma lembrancinha. Mas nessa boa intenção, o que você fez com ela? Com Com a sua Amanda? menina. É. Não, aí eu tirei ela da dieta dela, né? Então você está entendendo que às vezes de boa intenção a gente faz um mal? A gente É. tem que tomar cuidado. E não que não deva fazer. É igual agora você sabe que doce você não pode agora levar. eu não dou mais, não. É. Não tô levando. É porque E ela pode aqui é a comer um correção. bombom por- E aqui Aí a Jaque falou que tá dando pra E ela. isso é na relação que a gente tem que aprender. É na correção. Você não, não posso dar mais doce. Por que eu não posso dar mais doce? Se ela ficar um pouquinho fora. Não, agora sabe o que eu tô levando pra ela? Eu levo, tipo assim, a canetinha, que ela gosta muito de desenhar. E o que? Agora ela quer um quadro pra pintar, entendeu? E por que a gente tem que olhar isso? Você está modelando de acordo com a necessidade da sua filha, não é? Por que a gente não faz isso na relação com a nossa esposa? Por que a gente não faz isso em outras relações, em outros momentos? O afeto. A gente tem que observar isso e reconhecendo nós quando a gente está sendo ignorante, de não querer mudar, falando que não é porque eu sou assim, e quando a gente cede, por que eu cedo? Aonde é o equilíbrio? Como que eu faço para eu transmitir isso para Eu tudo? levo A gente tem que fazer o Cauã isso. mesmo, eu comprei ele, comprar ela e comprar a Jaque, é pros 3, entendeu? Uhum. Eu sempre, aí o Cauã chega, ele, pai, obrigado, mas ele não dá muito moral pra O doce. Carl não gosta muito de doce, não. Aí adivinha quem compra? Mas Não, eu gosto mesmo. deixa Rubens, eu de gosto receber o doce, se eu presentinho para você achar ver um se não vai bombom. ficar sentido. Posso não querer, mas Não, mas eu levo. Entendeu? Aí ontem, né, eu tava em casa, naquela agonia, fechando já. Agonia, o Cauã tava na academia, né? Aí o Cauã traz uma paçoquinha aí pra mim, do lado eu tava com vontade de comer doce, né? Ele, não, pai, você tá de dieta. Aí eu falei, Certinho. beleza, vou guardar. papel do filho corrigir o pai não, quando o pai está eu errando, vou porque o pai guardar. corrigiu o filho. Rubens, eu vou guardar. Ele mandou mensagem, traz um fandango, um salgadinho e uma paçoca. Aí- Não, Aí, Pô, não, aí eu vou Ô, Daniel, guardar. Né? Daniel, vamos lá. Eu vejo seus stories lá, eu vejo você levantando cedo para malhar, Sim, e você academia. você acabando com o seu esforço da manhã, comendo fandangos à noite? mas eu Não, não faz guardo, isso não, não. mas Não, faz isso não. Aí, Rubens, Pegou. Não trouxe não. É só porque é porque é gostosinho, aí tá. ainda Não, paçoca. segura. Vendo uma televisãozinha, aí o Cauã, tempo atrás, pai, traz açaí, pai, deixa, karma. Mas ele tem Faz, físico sai e de idade para dieta. poder comer. Está de Você dieta, não. está de Ó, dieta, Eu vai estou de guardar. dieta na minha casa, eu e minha esposa. Mas eu não tô de dieta, só porque eu tô Ó, na academia. eu e minha esposa estamos em dieta. Aí eu tenho uma amiga nutricionista que ela vive me corrigindo assim, ó, estou em reorientação alimentar. Então eu mudei algumas coisas que eu como. Então à noite geralmente eu não estou jantando, é ali um suplemento, alguma outra coisinha. Mas isso quer dizer que ele não faz janta para os meus filhos? Não. De jeito nenhum. Rubens, Janta então- para os meninos, bifão, arroz, porque eles precisam, eles estão. Eu não posso. Então não é porque eu estou numa coisa que eu vou fazer os meus filhos ficarem também, Isso. tá? Ô, Rubens, então, para a próxima quinta-feira, a gente vai falar do assunto e de algumas coisas acontecendo na A semana. gente vai falando. E para encerrar, eu queria só que o Rubens desse alguns conselhos práticos para aquela mulher que ela se reconhece por ser uma pessoa carente. É fácil, porque assim, às vezes eu não sei se eu sou carente, às vezes eu acho que é meu jeito, né?
O que acontece? Então, aí no próximo, a gente pode até falar dos sinais, dos sintomas, como que você faz para você se reconhecer, como que é a forma de mudança também. Se você espera sempre uma atenção, uma resposta de tudo que você faz, uma palavra carinhosa, uma lembrancinha, que comente, que isso demonstra carência e imaturidade. Não tem outro caminho. Se eu pego esse copo e mudo de lugar e quero que o outro perceba que eu mudei o copo de lugar e ele não fala nada, eu fico com raiva, carência, imaturidade. Aí eu cortei meu cabelo, tirei um dedo, meu marido não reparou, carência. Ele Rubens, não vai e ver. quando a gente manda uma foto pro marido sem sobrancelha e ele não repara? Se a sobrancelha ser um dente, eu ia falar assim, ele olhou no dente, que o dente chama mais atenção. Né? Carência. Então, eu não sou carente, eu fiz foi rir. Porque o que acontece? Evitem fazer teste, gente. Para com isso, não fica testando, não. Não fica testando. Manda uma foto. Ó, e eu vou falar assim, ela mandou pra ele faltando a sobrancelha, só que pergunta pra ela se ele não conhece ele. Ele vê detalhes, ele é de olhar, ficar fixado. Nada, não. mas eu não fiz foi por questão de carência, não. Eu fiz que eu tinha certeza que ele não ia ver. Você está vendo o teste, gente? Uhum. E ela sabe que ele não vê, ela sabe que ele é hiperativo, tá? Ele é TDAH. Ele faz os treinos assim, ó, ele tá conversando com você, tá mexendo no celular, ele muda o copo do lugar, ele tá balançando a perna. Aí ela manda uma foto querendo que ele olhe a sobrancelha. Ele olhou e falou, nossa, minha esposa linda, provável. E aí ela, você não viu que eu tô sem sobrancelha? Não vi, eu vi que era você. Eu escrevi mesmo, tá linda. Rubens, eu tava na academia esses dias e eu fico escutando palestra, né? Escutando lá com fone. Meu fone é desse tamanho, eu não gosto daqueles que põe no ouvido, não. Aí tô lá escutando, assim, sintomas quem tem TDAH. Os 10 principais sintomas. Aí eu, meu Deus, o Daniel tem isso. Meu Deus, o Daniel tem... Eu quero dizer que muitos que têm TDAH utilizam isso para serem filha da putas. Ah, não, eu tenho TDAH, por isso que eu esqueci. Ah, não, eu tenho TDAH, por isso que eu deixo bagunçado. Mentira, preguiça de anotar, preguiça de arrumar. Tem gente que tem preguiça e está colocando tudo Não, aqui aí eu TDAH. preocupei, Rubens, eu mandei a palestra para a filha dele, né? Eu falei, Juliano do céu, escuta essa palestra, agora eu preocupei. Aí eu cheguei em casa e fui falar para ele, bem, nós precisamos conversar, eu descobri uma coisa muito séria. Ele, o quê? Eu tô achando que você tem TDAH. Ele, o quê? Eu não tenho isso, não. Não. Ó, mas tem um rapazinho ali que vai matar nós, hein? Hã? Entendeu? Tá, depois nós vamos conversar disso. Fazer o Vamos quê lá. que você falou? Se olhar primeiro, antes de ver os defeitos dos outros. Não, mas isso não é defeito não, criatura. Isso não é defeito Gente, ao vivo, vocês vendo como que funciona o casal que está muito melindroso, sensível. Quando um fala de uma coisa, o outro já quer se defender e atacar. É assim que funciona o casal a vida real. que está tendo dificuldade. Vou atendê-lo. Vocês vão ver que nas próximas vai estar diferente. Vou bater nesses dois aqui agora. não. Beijo.